Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do módulo 4 da disciplina de Termodinâmica para Engenharia Química 2. Eu sou o professor Gustavo Maia, do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de São Carlos. Esse vídeo trata do cálculo dos coeficientes de fugacidade para misturas. Para que a gente possa estabelecer uma maneira de calcular os coeficientes de fugacidade baseado no conhecimento que a gente já adquiriu sobre as substâncias puras, é muito importante a gente recordar que em termodinâmica a gente pode facilmente demonstrar que todo um conjunto de equações que foram elaboradas inicialmente para substâncias puras, ele é totalmente compatível para grandezas parciais molares e também para grandezas de mistura. Isso é uma dedução bastante simples de ser feita e que não vai ser de fato realizada aqui. Ela está integralmente completa, né? Ela está totalmente realizada passo a passo na nossa bibliografia. Então não há necessidade de a gente abordá-la aqui. Entretanto, é importante a gente ilustrar o que esse parágrafo quer dizer. Se a gente for observar, por exemplo, nos cálculos de propriedades residuais para uma única substância pura, nós podemos generalizar ou atribuir para a mistura e para propriedades parciais molares exatamente a mesma equação. Isso não é simplesmente um acaso. Essa dedução ela é plenamente possível de ser realizada e ela é bastante simples de ser feita, inclusive. Então, essa demonstração é bem tranquila de se entender. Ela não requer, na verdade, nenhum conhecimento termodinâmico, ela é apenas uma adequação matemática que nos permite chegar a essa conclusão. Se isso é possível, ou seja, se, como exemplo da energia livre de Gibbs residual, nós podemos escrever a mesma equação para uma substância pura, para uma propriedade parcial molar e também para uma mistura como um todo, nós podemos lançar mão da equação que gera, né, a relação entre a energia livre de Gibbs residual e o coeficiente de fugacidade e transformá-la no seu equivalente para uma mistura, considerando, é claro, a condição ainda de propriedade parcial molar e que vai nos permitir calcular o coeficiente de fugacidade de mistura. Note que a notação, né, ficou engraçado, note a notação, mas é verdade. Observe que a notação aqui, ó, em termos da substância aí, o coeficiente de fugacidade ele tem um chapéuzinho. Por que nós utilizamos essa nomenclatura? Quando a propriedade é parcial molar, nós obrigatoriamente utilizamos um traço. Como o coeficiente de fugacidade ele não é uma propriedade parcial molar, para diferenciá-lo da sua correspondente propriedade para substâncias puras, a gente apenas faz uma indicação aí de um chapeuzinho. Para que a gente seja capaz de realmente realizar esses cálculos descritos na equação anterior, né, que relaciona a energia livre de Gibbs residual com o coeficiente de fugacidade de uma substância numa mistura, a gente precisa lançar mão do que a gente chama de regras de mistura. Mas do que se trata? Veja só, inicialmente as primeiras regras de mistura que se tem notícia foram desenvolvidas por Van der Waals. Elas são, inclusive, empregadas em outros cálculos que não sejam única e exclusivamente o cálculo de coeficientes de fugacidade. É possível encontrá-las, por exemplo, para o cálculo de algumas propriedades que a gente ainda não viu, como, por exemplo, as energias em excesso, né, propriedades e grandezas em excesso. Né, algumas regras de mistura se aplicam a esse tipo de teoria termodinâmica. Da mesma forma, a regra de mistura, as regras de mistura sugeridas por Van der Waals, elas não são as únicas. Ao longo da história, muitos outros pesquisadores sugeriram regras de mistura para empregar nos mais diferentes cálculos de termodinâmica. A questão é, mas para que servem essas regras? Essas regras, pessoal, elas servem para calcular o que nós chamamos de coeficientes cruzados. O que é isso? Nós somos bastante versáteis no cálculo de propriedades de substâncias puras. Muitas dessas substâncias são plenamente caracterizadas e nós somos capazes de relacionar, se não diretamente a propriedade de interesse, nós somos capazes de efetuar os cálculos utilizando um padrão de gás ideal através das propriedades residuais. Isso tem sido a tônica de todos os nossos cálculos desde termodinâmica 1. Se a gente não consegue calcular como gás ideal, a gente calcula propriedades residuais. Acontece que numa mistura, você tem mais de um componente e, consequentemente, você tem um conjunto de propriedades que não pertence nem a um e nem a outro. Imagine, por exemplo, um sistema binário como a água e o etanol. A água tem as suas próprias características como pressão crítica, temperatura crítica, Cp, Cv e tudo mais,
enquanto o etanol possui a sua correspondente listagem de propriedades. Esses coeficientes cruzados necessários para se efetuar o cálculo de mistura, eles têm origem na ideia de que você pode utilizar o conhecimento das substâncias puras que você tem, em conjunto com uma solução matemática que possa dar propriedades intermediárias necessárias para os cálculos que você precisa e que sejam baseadas ou fundamentadas nas frações molares dos componentes em solução. Dito assim, logo de cara, parece algo muito complicado, mas você vai ver ao longo desses slides, ao longo desse vídeo, que na realidade é algo bastante simples de se entender. Como é que a gente faz então, pessoal, para aplicar essas regras de mistura num cálculo de coeficiente de fugacidade de uma substância em mistura? Inicialmente, a gente precisa recordar que para substâncias puras, o cálculo de coeficiente de fugacidade ele exige uma relação matemática que forneça Z, que forneça aí o nosso fator de compressibilidade Z. Nós temos à nossa disposição tanto correlações generalizadas quanto equações de estado cúbicas. A gente vai começar a nossa análise aplicando as equações de estado cúbicas e a gente vai ver de que forma a gente é capaz aí de inserir no contexto do cálculo de misturas o conhecimento que a gente já adquiriu para o cálculo de substâncias puras. Inicialmente, o que a gente vai fazer então é escrever as duas raízes, considerando, é claro, que eu estou utilizando aqui a nomenclatura para as equações de estado cúbica genérica, né, para representar as duas fases. Então, nós temos aqui o fator de compressibilidade escrito para a fase líquida e também para a fase vapor. É importante a gente perceber aqui, pessoal, que num primeiro momento a gente não tem essas raízes escritas em termos das substâncias que compõem uma mistura. Ela está escrita para a mistura como um todo. Se a mistura for uma mistura de líquidos, nós utilizamos a equação acima para determinar o fator de compressibilidade. Se for uma mistura de gases, nós utilizamos a raiz de baixo para determinar o valor do fator de compressibilidade. Só que nesse ponto a gente precisa parar um pouquinho e a gente precisa voltar na análise que nós fizemos das equações de estado cúbicas, em especial a genérica. E por que nós vamos precisar voltar? Do jeito que nós traduzimos os cálculos para efeito de determinação de coeficiente de fugacidade de substâncias puras, nós utilizamos uma nomenclatura que convergia diretamente para o cálculo dessas propriedades, né, desses coeficientes de fugacidade, utilizando pressão reduzida e temperatura reduzida, além, é claro, do fator acêntrico nos casos em que ele é necessário. Acontece, pessoal, que tanto a pressão reduzida quanto a temperatura reduzida, elas são uma relação da temperatura do sistema e da pressão do sistema com seus respectivos valores de pressão crítica e temperatura crítica. Essas duas propriedades, pressão crítica e temperatura crítica, elas precisam ser desmembradas para efeito da aplicação da regra de mistura que eu citei no slide anterior. Então, na etapa que simplificou toda a nossa equação e deixou ela apenas em função de temperatura reduzida e pressão reduzida, nós vamos ter que dar um passo atrás na dedução, né? Nós vamos ter que usar uma equação um passo antes da simplificação, de tal forma que fiquem explícitos tanto a temperatura crítica, quanto a pressão crítica, quanto o fator acêntrico, para que aí sim nós possamos aplicar as regras de mistura nessas propriedades em particular. O que a gente precisa fazer agora, pessoal, é determinar uma maneira de aplicar a regra de mistura para as equações cúbicas, lembrando, é claro, de fazer uma pequena regressão aí nas simplificações que a gente fez. Então, para fazer isso, inicialmente a gente vai voltar um pouco a simplificação para que os parâmetros A e B apareçam novamente na expressão. Eles desapareceram porque nós queríamos simplificar essa expressão em termos de temperatura reduzida e pressão reduzida, então eles somem. Né? Eles recebem outros nomes, eles recebem outra nomenclatura. Quando a gente retorna essa simplificação para explicitar a pressão crítica e a temperatura crítica, esses parâmetros eles tomam uma nova cara, eles têm uma equação diferente que os representa. Os cálculos de beta e de Q, que são parâmetros conhecidos da equação de estado cúbica genérica, eles já são bastante conhecidos nossos e não mudam em nada em termos de equacionamento. Então, se eu pegar uma equação de estado cúbica genérica e substituí-la
lá na minha integral que define o que é o meu coeficiente de fugacidade de uma solução, né, de uma substância numa solução, a gente obtém a seguinte expressão. A gente precisa, antes de mais nada, dizer algumas coisas sobre essa expressão. Inicialmente, a gente pode abrir o coeficiente de fugacidade da solução, né, de uma espécie em solução, melhor dizendo, em termos da fugacidade dessa espécie na solução, dividido pela pressão parcial, que aqui está aberta, em termos da fração molar desse componente analisado e a pressão do meu sistema. É importante lembrar também que essa expressão ela só calcula o coeficiente de fugacidade de uma substância por vez, né? Não teria como fazer o cálculo de todas de uma vez só. Então, se o seu sistema tem 10 componentes, você vai ter 10 φs, são 10 coeficientes de fugacidade, e você teria que resolver essa expressão 10 vezes. Felizmente para nós, engenheiros químicos, a maior parte das análises feitas são para binários. Mesmo que você tenha sistemas compostos por muitos componentes, frequentemente a gente pode fazer uma análise mais ampla desses sistemas apenas calculando os binários. Então, o cálculo envolvendo duas substâncias é bastante significativo e importante para nós. Além disso, essa expressão ela tem algumas curiosidades. Se você observar o parâmetro B da equação cúbica genérica, o fator de compressibilidade Z e o meu parâmetro beta, eles são termos que se referem à mistura como um todo. O termo aqui em cima do meu B, o BI, ele é um termo que se refere ao meu componente puro. Veja só. E nesse último termo, que é o Q, ele é uma propriedade parcial molar. Lembrando que esse I que está aqui, ele é um parâmetro que varia conforme a escolha da sua equação de estado. Ele tem um valor para Van der Waals e ele tem o mesmo valor para as demais equações de estado cúbicas, né? Redlich-Kwong, Suave, Redlich-Kwong e Peng-Hopkins. Mas veja, é a primeira vez que a gente se depara com uma equação que tem as três propriedades. Propriedade de mistura, junto com propriedade parcial molar, junto com propriedade da substância pura. Os cálculos para as propriedades, né, para os parâmetros beta e Q, a gente já sabia. A única diferença é que agora eles estão escritos em termos dos meus parâmetros, né, A e B, por conta daquela necessidade de explicitar a temperatura e temperatura crítica. O que nós fazemos agora é dar uma nova expressão, né, a expressão que realmente explicita como calcular o A e como calcular o B. Note mais uma vez, nesse caso, tanto o A quanto o B, eles estão organizados de tal forma a permitir o cálculo para a substância pura. Nós, por conta dos coeficientes que envolvem temperatura crítica e pressão crítica, né, dos dois lados aqui, tanto no parâmetro A quanto no parâmetro B, vai ser necessário que a gente aplique uma regra de mistura aqui. E esse alfa de TR? Você deve se perguntar, mas escuta, esse TR aqui ele não deveria ter sido aberto também? Alfa de TR, pessoal, não significa que isso seja uma temperatura reduzida. É um nome que eu considero até um tanto extravagante, mas isso é o nome desse parâmetro, é alfa de TR. Então, ele é descrito dessa forma para cada equação de estado separadamente. Né? Cada propriedade, cada equação de estado cúbica tem o seu próprio valor de alfa de TR. Então, a gente não precisa se preocupar com essa nomenclatura, porque isso não é de fato uma temperatura reduzida, é apenas o nome do parâmetro. Então, dando continuidade, a gente vai precisar de uma maneira também de transformar esses parâmetros para uma substância pura, transformar em algo que seja para a mistura como um todo. Né? Veja só, eles estão todos dependentes das propriedades críticas. Nota, o fator acêntrico não está aqui ainda, né? Ele está inserido dentro do alfa de TR. Dependendo da equação de estado que você utilizar, o fator acêntrico vai aparecer ali dentro. Como que eu determino, então, esses parâmetros? Essa daqui, pessoal, essa somatória, essa equação estranha que apareceu aqui, ela é a própria regra de mistura. Ela é uma regra, essa daqui é de Van der Waals em especial, onde ela diz que você é capaz de obter um parâmetro de mistura, né, qualquer que seja esse parâmetro, uma condição da sua mistura, se você utilizar o conhecimento que você tem para determinar esses coeficientes multiplicados pelas respectivas frações molares. Nota o seguinte, aqui esse A e J, né, ele está aqui do lado,
ele é uma multiplicação ponderada. Se você ver, isso é a raiz da multiplicação de dois termos A. Sempre que nós tivermos este A e J, quando o I for igual a J, por exemplo, A11, A22, A33 e assim sucessivamente, quando os dois números forem iguais, isso é o equivalente a dizer que eu tenho uma condição de substância pura. Tanto que o A11, quando você aplicar essa expressão aqui, ó, ele vai ficar A1 vezes A1, que vai dar A1 ao quadrado. A hora que eu extraio a raiz, o A11 combinatório aqui, ele vai voltar a ser A1. Se por um acaso ele for A22, mesma coisa, vai ser A2 vezes A2. Isso vai ser A2 ao quadrado, extraindo a raiz, volta a ser A2. Então, todas as vezes que esses dois índices aqui, ó, o I e o J, forem iguais, o termo do lado de cá corresponde ao valor do puro. Porém, quando eu tenho A1, 2, eu tenho o parâmetro 1 multiplicando o parâmetro 2 ponderado pela raiz. E no caso do B, eu tenho apenas a somatória. São parâmetros de origens distintas, né? E que aqui leva em conta apenas uma somatória de todos os termos da minha equação, né? Da minha solução, no caso. Então, se eu tenho uma solução lá com três componentes, eu tenho y1b1, y2b2, y3b3, e o b1, b2 e b3 eles podem ser obtidos aqui da minha expressão para o puro. Tudo bem? E qual é a vantagem disso, na verdade? Eu ainda não sei como calcular os valores de beta e de Q que sejam para a mistura como um todo. Pois não seja por isso. Lembrando que a gente tem aí que as equações elas são representativas tanto da parte como do todo, né? Da mesma forma que a energia livre de Gibbs pode ser representada pela mesma equação, seja para uma substância pura, para uma mistura, ou para uma substância na mistura, uma propriedade parcial molar, o beta e o Q eles podem ser representados da mesma forma. A diferença é que eu tenho uma troca de parâmetros. Enquanto aqui eu tenho, por exemplo, o parâmetro B para a substância I, aqui eu tenho o parâmetro B calculado pela regra de mistura, que é esse aqui. A mesma coisa o meu A. O meu A, que é uma função da temperatura, ele deixou de ser uma propriedade exclusiva da substância I, passou a ser um A de mistura, e esse A de mistura é calculado conforme essa expressão aqui da regra de mistura de Van der Waals. Então aqui a gente já tem uma ideia de como que a gente aplica essa regra de mistura. Vamos ver como solucionar esse problema substituindo, né, fazendo as devidas substituições para o cálculo do coeficiente de fugacidade de uma solução, de uma espécie em solução. No slide anterior, porém, nós precisamos lembrar um pequeno detalhe que ficou desapercebido por nós. Nós chegamos a calcular através da regra de mistura, né, como estabelecer uma relação entre o parâmetro A, o parâmetro B, o beta e o Q, todos os quatro, do cálculo puro que a gente já conhecia, para o valor de mistura que é o que você deseja. Então a gente estabeleceu uma forma de conectar aí esse conhecimento. Só que ficou um termo perdido lá na equação que provavelmente você não se recorda. Nós temos um parâmetro Q parcial molar da substância I. Fala, puxa vida, como é que eu resolvo esse problema? Olha, por definição, uma propriedade parcial molar é essa propriedade dividido por N, mantendo-se a temperatura e o número de mols todos constantes. Isso aqui é algo que você já sabe e não é novidade alguma. Tá bem, tudo bem, eu sei que você pode ter ficado um tanto indignado com o fato de que eu vou ter que utilizar lá o conceito de propriedades parciais molares para abrir essa equação que leva mais propriedades parciais molares, apareceu um A parcial molar e um B parcial molar, um A puro e um B puro. Nada de pânico, pessoal. Antes de mais nada, a gente precisa lembrar que a partir de agora a gente vai utilizar única e exclusivamente matemática. Não tem nenhum conceito termodinâmico envolvido nisso. Portanto, é meramente operacional. Até porque, sejamos francos, para quem já resolveu teoremas de Gauss, teoremas de Green e teoremas de Stokes, fazer uma substituiçãozinha pequenininha dessa não é nenhum problema grande, vai. Além do mais, a gente nunca vai resolver esse tipo de problema na mão. A maior parte desses problemas são resolvidos em rotinas computacionais, seja no Excel ou em programas adequados para essa finalidade. De qualquer forma, esse equacionamento é necessário. Essa propriedade ainda não foi determinada nos slides anteriores e ela precisa ser calculada. Como isso é feito?
Veja, eu vou fazer então a escrita, vou escrever as minhas equações de Q parcial molar para substâncias 1 e 2. Aqui dentro, eu vou ter que fazer as substituições necessárias. Obviamente, eu pulei várias etapas de cálculo aqui, porque senão a nossa aula ficaria muito longa, e não é necessário. Eu precisei fazer os mesmos procedimentos para A e para B, para determinar os valores de propriedades parciais molares para eles. Veja, no caso do A, tenho que derivar a expressão de A em relação a N1. Mas como derivar em relação a N1? Pessoal, a propriedade A ela está escrita em termos de y. Nós vamos ter que abrir aqueles y. Tudo bem, não precisa ficar em pânico. Eu já fiz isso para você e você não vai precisar fazer isso de novo. Não há a menor necessidade de você próprio deduzir essa expressão. Claro, se você tiver curiosidade de como fazer isso, é interessante que você pegue a nossa bibliografia e obtenha lá dentro as informações que você deseja para complementar o seu conhecimento. Mas, via de regra, é apenas a determinação de duas expressões baseadas numa relação entre A e Y. O que nós fizemos aqui, então, foi calcular para uma substância, né, para uma solução binária, tanto que eu tenho A1 e A2. É claro, se nós tivéssemos mais, teríamos uma expressão para A1, para A2, para A3. Você já deve estar percebendo aí a necessidade de uma implementação computacional para facilitar os nossos cálculos. O B é mais fácil, né? O B é uma somatória de termos onde todos os termos que não estão multiplicados com B1 são zero, então é fácil fazer essa derivada. O B1 parcial molar é o próprio B1, e o B2 parcial molar é o próprio B2, e assim sucessivamente. Quando a gente substitui isso dentro da expressão de Q, a gente tem aí os dois termos aqui facilmente calculados. Então, lembrando que tanto o B1 quanto os A's do lado de cá, eles estão calculados nas equações fornecidas no slide anterior. Para utilizar uma correlação generalizada de Pitzer, pessoal, é exatamente a mesma coisa. A gente vai utilizar uma regra de mistura. Lembrando que a correlação generalizada de Pitzer, ela calcula o segundo coeficiente do virial, que é um parâmetro B, né, que estabelece a relação entre pares de moléculas. E esse parâmetro ele é exclusivo de uma substância. Então, é necessário que a gente efetue, né, uma regra de mistura sobre ele, sobre os componentes que constituem uma solução, para que a gente possa obter os valores referentes à mistura como um todo. Então, a gente vai aplicar a mesma regra para uma mistura binária, né, uma regra muito semelhante à que a gente aplicou para as cúbicas, que é a regra da somatória, onde o parâmetro B da solução ele é uma somatória dos parâmetros I e J. Da mesma forma que eu já conversei com vocês no slide anterior, se os valores de I e J forem iguais, ou seja, B11, B22 e assim sucessivamente, isso corresponde ao valor do parâmetro B para a substância pura. E também, se houver aí, diferença nesses valores, por exemplo, o B12, nós teremos aí o coeficiente cruzado, né, que a gente chama. Para uma solução binária, para uma mistura binária, a gente aplica essa expressão da regra de mistura e nós obtemos, no final, essa expressão. Ela está simplificada em termos de um delta, apenas por conveniência, não tem nenhuma razão de ser isso daqui, a não ser conveniência algébrica mesmo. A gente transforma isso aqui num parâmetro delta, que é uma função do coeficiente cruzado e dos coeficientes puros. Né? Então, isso daqui é apenas um rearranjo matemático. Lembrando, é claro, que nós temos aqui o valor do cálculo da propriedade em questão, e aqui nós precisamos tomar um enorme cuidado, porque nossa bibliografia, eu não concordo muito com isso, mas como é a bibliografia que nós temos disponível, é preciso explicar. Esse chapéuzinho aqui, ó, ele não significa que este BIJ é um BIJ parcial molar, não. Se vocês se recordam, esse chapéuzinho ele está indicando única e exclusivamente que isso aqui é uma propriedade reduzida. Né? Ele é calculado em termos de propriedades reduzidas. Então, se você observar novamente essa expressão aqui, ó, ela tem o termo que você quer e ele é ou cruzado, ou coeficiente cruzado, ou coeficiente do puro. Não tem nada a ver com mistura esse chapeuzinho. É o único caso em que essa nomenclatura fica confusa. Então, torno a repetir. Cuidado. Esse chapeuzinho
não significa que este parâmetro é um parâmetro da solução. Ele é apenas um indicativo de que esse B aqui está de uma forma reduzida. Tanto que nós precisamos da temperatura crítica e da pressão crítica para convertê-lo novamente no parâmetro que a gente deseja, seja ele 1, 1, 2, 2 ou o que for, tudo bem? De forma semelhante, a gente tem também aqui as regras de mistura propostas para correlação, para que a gente obtenha um fator acêntrico, né, de mistura. No caso, os valores 1, 1 e 2, 2, da mesma maneira, eles representam o puro, e o coeficiente cruzado, ele seria o valor de 1 e 2. Né? Então, como a gente não precisa fazer o cálculo para os puros, esses valores aqui de T6J, V6J, P6J, Z6J, todos esses valores, eles se referem aos cálculos para o coeficiente cruzado, porque afinal de contas os puros nós já temos. Então, essas expressões de regra de mistura, elas se juntam na hora de substituir os valores do coeficiente do virial calculado de acordo com a correlação de Pitzer. Lembrando, nós temos aqui, além da relação com o coeficiente de fugacidade, os valores de B0 e de B1 são expressões que estão em função de temperatura reduzida e podem ser obtidos nos vídeos anteriores que a gente já forneceu para vocês. Então, essa expressão ela já foi fornecida, o valor de B0 e de B1. Eles não mudam, não tem mudança ali. Eventualmente, essa mudança acontece quando você necessitar aí, da substituição da temperatura crítica. Né? Então, você vai ter que fazer um cálculo para a substância B11, 1 para B12 e 1 para B22, no caso de binários. A expressão final integrada relaciona os coeficientes de fugacidade das duas substâncias que compõem a mistura com os meus coeficientes do virial e, é claro, com a fração molar do meu sistema. Vocês devem observar aqui que fazer esses cálculos pelas correlações de Pitzer é bem mais simples, né? Então, eventualmente, dependendo da escolha que você fizer, do caminho a seguir para o cálculo do coeficiente de fugacidade, você pode vir a ter um caminho mais simples ou um caminho mais complexo em termos algébricos. Mas em termos conceituais, os ambos são equivalentes. Nosso vídeo finaliza aqui. A nossa bibliografia continua sendo a Introdução à Termodinâmica da Engenharia Química, em especial os capítulos 14 e 11. E os próximos vídeos eles trazem os exemplos de aplicação desses dois métodos de cálculos de coeficiente de fugacidade para a solução. Eu agradeço muito a atenção de vocês, espero que vocês tenham aproveitado o vídeo e tenham acrescentado algo ao seu repertório de termodinâmica. Vejo vocês nos próximos vídeos, deste e dos próximos módulos.